Meu nome é Pablo, eu sou de Cuiabá, Mato Grosso, que é da onde a nossa experiência começa, mais ou menos em 2000, 2001. Na verdade, a gente é fruto de duas... As nossas intervenções são frutos de dois fenômenos. Um é o surgimento da internet e a melhor utilização dela no Brasil a partir de 95, 96, e a outra é, a partir de 2002, o início do governo Lula. Em 95, 96, tinha uma grande pergunta que estava sendo feita, que era... com o surgimento da internet, o que seria da indústria da música, né? E mais do que o que seria da indústria da música, quem substituiria essa indústria da música? Então surge um festival em Recife chamado Abril pro Rock, e junto com esse festival surge também uma banda, um movimento chamado Mangue Beat, e essas duas coisas se misturam. E aí, para o resto do Brasil, o Abril pro Rock tinha sido a plataforma que lançou o Mangue Beat, que talvez fosse uma plataforma que pudesse contribuir para o lançamento de outras cenas locais. E aí começam a surgir festivais no Brasil inteiro, e no início dos anos 2000 a gente resolve também organizar alguma coisa dentro da Universidade Federal de Mato Grosso. A gente resolve chamar outros grupos lá em Mato Grosso, outras universidades de comunicação, e a gente organiza o ECOS, o Encontro de Comunicação Social. E aí a gente tinha 50, 60 pessoas organizando, de 5 universidades diferentes. A gente tomou um prejuízo de R$10 mil e sobraram 20 pessoas. Dessas 20, a gente resolve organizar um ERECOM, um Encontro Regional de Comunicação, ligado a ENECOS, na época, Executiva Nacional de Comunicação. E a gente tem mais um prejuízo de R$10 mil, e dessas 25, 30 pessoas sobram 10. E além disso, a gente começava a sofrer de uma pressão por parte da universidade, porque assim, a universidade entendia o movimento estudantil, então o movimento estudantil estava sob controle. E como ela não conseguia nos entender, ela nos boicotava. Sabe? A universidade, na nossa trajetória, sempre foi um tronco, e a gente sempre teve que lidar com esse tronco como um galho, e era um galho que a universidade não queria que crescesse muito naquele tronco. Então a gente foi praticamente convidado a se retirar da universidade. Na época a gente não tinha força nenhuma, e a gente já estava com a predisposição de sair dela também, porque ela não conseguia ecoar para nada além dela. Sabe, isso é uma das coisas que não mudou nela até hoje. Ela tinha sempre uma dificuldade de repercutir para fora da própria universidade. A gente queria, de alguma forma, interferir na nossa cidade. Cuiabá tinha 400 anos, era uma das cidades mais velhas do Brasil, e a gente queria, de alguma forma, sair dos muros da universidade e fazer alguma coisa na rua. Então a gente começa a pensar que dentro da universidade dificilmente a gente ia conseguir fazer, e a gente resolve ir para a rua. Então a gente pensa, vamos organizar um festival nos moldes do encontro que a gente organizou dentro da universidade, na rua. E a gente faz o primeiro Festival Calango. A gente faz o Festival Calango, só que a gente percebe que não adiantava nada fazer uma ação durante o ano, porque a rua não ia perceber a nossa presença com uma ação durante o ano. E aí a gente resolve organizar um coletivo. A partir da experiência do festival, surge então o Cubo Mágico para ser um coletivo de ação na rua. A gente ia alugar um espaço no centro de Cuiabá, ia chamar jovens para morar dentro desse espaço, que eram tipo 5 que tinham sobrado depois do terceiro prejuízo. E aí, a partir desse espaço, a gente ia começar a pensar ações dentro da rua. E aí a gente na hora que a gente monta o Cubo, era Cubo Mágico o nome, a gente monta um estúdio de ensaio, chama as bandas para ensaiar, e ao mesmo tempo começa a debater políticas públicas para a rua e para as redes com essas bandas, né? E aí, com 3 meses, as bandas não queriam mais só ensaiar, elas queriam tocar também. E aí a gente arranja uma praça na frente da casa para iniciar o nosso processo de interferência na rua, e ao mesmo tempo começa a ter força dentro do Conselho Municipal de Cultura, porque o número de bandas que estava dentro do movimento começava a crescer, para discutir políticas para a rua. Passa mais 3 meses, a gente tinha que convencer as mães dos jovens que estavam participando e também os vizinhos do entorno dessas ruas que a gente estava ocupando, que aquilo ali não era um movimento marginal. Então a gente montou a Cubo Comunicação para criar interface com TV, rádio e jornal, para que a gente pudesse desmarginalizar o movimento. Passa mais 3 meses, aquelas bandas queriam gravar, e aí a gente transforma o estúdio de ensaio no estúdio de gravação na rua, numa praça que tinha na frente da casa, e a gente constrói um espaço que funcionava das 8 às 10 da noite, e as bandas gravavam na rua.
E aí passa mais um tempo, elas queriam lançar o material delas e a gente lançou um selo que fazia distribuição na rua. A gente montava banquinha nas praças da cidade desses materiais e o público recebia de graça esses CDs que a gente gravava dessas bandas para conseguir repercutir localmente. Naquela época a gente já entendia que a música era um carro-chefe fundamental para a gente conseguir atuar na rua. Sabe, o audiovisual era bacana, as artes cênicas eram bacanas, a literatura era legal, mas a música era o que ia conseguir mobilizar de fato para a gente fazer uma interferência com pouco dinheiro. O objetivo era como arranjar uma solução para fazer coisas legais sem dinheiro. E a música, de certa forma, era um aplicativo que já naquela época facilitava para quem não tinha nada. Então ela multiplicava 1 por 10 e ela facilitava com que aquilo que a gente estava fazendo conseguisse disputar simbolicamente a opinião pública. E aí leva um tempo, a gente começa a crescer, o público começa a aumentar, o número de praças ocupadas começa a aumentar também. Só que as bandas começam a achar que a gente estava crescendo demais e elas não estavam recebendo cachê. Naquela época, para você fazer um evento em Cuiabá, para você levar 200 pessoas, 120 era cortesias, 80 pagavam R$5, dava 400, e você tinha mais R$400 do bar, então dava 800, só o som custava 1.000. Então já era uma disputa simbólica desde lá, era muito difícil conseguir remunerar os artistas. E a grande maioria das ações que a gente organizava era na rua, gratuitas, então era mais difícil ainda de fazer isso acontecer. Só que os artistas começaram a parar de se mobilizar porque nós tínhamos virado os novos exploradores. Não era mais a indústria que os explorava, e era o cubo mágico que tinha se transformado nos novos exploradores, e a gente tinha que arranjar uma solução para isso. E aí a gente, já que precisava do estúdio de ensaio, criou um, precisava tocar, a gente fez ações nas praças, precisava de dinheiro, a gente criou uma moeda chamada Cubo Card, e a gente começou a fazer essa moeda circular na rua. Cada show que as bandas se apresentavam na rua, elas recebiam 300 cards, e elas podiam ter release, elas podiam ter ensaio, gravação e etc. com esse recurso. Naquela época a gente tinha chamado o movimento hip hop para gravar uma coletânea e foi apresentar a internet para eles, e aí quando a gente foi apresentar a internet cortaram a luz de casa, porque a gente estava sem grana já, depois dos primeiros 3, 4 meses que a gente juntou umas economias, cortaram a internet e eles falaram, velho, lá na Quebrada não precisa disso, mas já que vocês vão gravar uma coletânea para nós, a gente pode fazer uma troca solidária, que é como a gente está acostumado a fazer de onde a gente vem. Você grava essa coletânea para nós e a gente liga essa luz para vocês. E ali a gente começou a pensar em como estabelecer trocas solidárias. Eles ligaram a luz e a água para nós e a gente começou a funcionar com a nossa luz e com a nossa água no gato, com ligação ilegal. Quando a gente foi montar a moeda, a gente já pensava, não, aquela experiência era balizadora para a gente começar a desenvolver trocas solidárias. Então a gente montou uma moeda para fazer essas trocas. Como tinha mais voluntários trabalhando com a gente, porque a rua é muito estimulante, ela é provocativa, ela ativa desejo da juventude, então as pessoas queriam estar mais com a gente, então a gente tinha um banco de serviços que, em tese, dava conta de um desafio de lançar uma moeda. Então os artistas trocavam, em contrapartida a gente disponibilizava os serviços que a rua tinha nos proporcionado. E aí a gente começou a oferecer cards para todos os artistas, e aí todo mundo queria receber em card. O cara que tirava foto queria card, o cara que fazia um translado queria card. E a gente começou a sistematizar a broderagem da rua, o que era antes só uma sensação intangível de parceria entre as pessoas, começou a se tornar algo que dava para se sistematizar. Então as pessoas ficaram ainda mais empolgadas porque elas começavam a receber de alguma forma para aquilo, e as relações entre elas tinham um tipo de valoração. Só que a gente não contava com o subprime que veio depois, que era muito mais moedas na praça do que a gente tinha capacidade de pagar. Então, quando a gente foi fazer o mapeamento, a gente tinha milhares de cards na praça, mas a gente não tinha tantos serviços assim para dar conta. E aí a gente resolve negociar com a iniciativa privada e o poder público. A partir da rua, a gente pegou os empreendimentos ao entorno das praças e, num discurso de revitalização, de humanização, melhor do que revitalização, esses empreendimentos começaram a investir produtos no nosso banco de serviço. Então, quem estava integrado ao sistema podia comprar comida, podia locar DVD, podia comprar roupa. Aí as pessoas falavam, não, é uma moedinha de banco imobiliário, e aí a gente não enche barriga. A gente fechou uma parceria com o restaurante, self-service, os artistas e os produtores, os jornalistas puderam comprar comida, e a gente brincava na época que, além de comida, se você quiser
quiser ligar sua luz e sua água, a gente arranja um jeito também, porque estava dentro do banco de serviço. E aí passa mais um tempo, esse subprime de alguma forma nos quebra. E aí todo mundo sai de uma casona que a gente tinha alugado e vai para uma casa pequena na frente de uma praça grande. Antes era uma casa grande e uma praça pequena. A gente foi para uma casa pequena e uma praça grande e vai 15 pessoas. Começou 5, mas já eram 15 porque a gente não tinha uma tecnologia de mandar embora. Então as pessoas iam indo, morando e foram 15 morar num quarto e sala. Só que estava surgindo o Orkut no Brasil na época e tinha internet bombando na casa, ficavam 15 pessoas na internet o dia inteiro, a gente resolveu mandar mensagem para geral no Brasil e ver quem respondia. Quando acabar meu tempo, se alguém puder me avisar. Ah, tá. E aí a gente foi para 5 cidades: Uberlândia, Rio Branco no Acre, Goiânia, João Pessoa e Londrina. E resolveu criar um circuito de ações nas redes e nas ruas, que foi o Circuito Fora do Eixo. Tinha 3 premissas principais: circulação, distribuição e produção de conteúdo. Ele precisava circular as tecnologias de rua e os artistas e os produtores que participavam disso. Ele precisava distribuir melhor os produtos e os processos que esses movimentos estavam criando e as metodologias. E a gente precisava ter veículos de comunicação que pudessem dar conta de difundir melhor o que a gente estava construindo. Em 2006, quando a gente começou, a gente colocou 200 artistas para circular. Em 2012 foram 40 mil. Em 2006 a gente fazia 4 festivais em praças. Agora a gente faz 450 festivais, saca, em 370 cidades diferentes. Em 2006, quando a gente começou, a gente movimentou R$200 mil com essas ações. Em 2012 a gente movimentou 80 milhões de reais. Em 2006 a gente começava um processo de formação de rua. Hoje nós temos uma universidade que atua na rua e tem 180 campos espalhados pelo Brasil inteiro. Em 2006 a gente tinha uma moeda complementar, hoje nós temos 80 e nós temos um banco sólido que gerencia a distribuição dessas moedas em ruas do Brasil inteiro. A gente estava em 5 cidades, hoje a gente está em mais de 300. A gente tinha o início de uma articulação política, hoje a gente brinca que nós temos um partido da rua que atua para aglutinar praças e espaços públicos e etc. E a gente tinha 3 blogs e hoje a gente tem um sistema de comunicação que coloca qualquer tag em 20 minutos no Trending Topic mundial e é só escolher a tag que ela vai, é só um SMS para fazer com que ela repercuta muito. Isso fez com que a gente chegasse em 2011 em São Paulo já com alguma coisa para trocar. Sabe, a gente tinha um circuito de rua no Brasil inteiro e que a gente poderia negociar com uma cidade como São Paulo que já esperava alguma coisa de nós. Mesmo ela já esperando alguma coisa de nós, essa onda conservadora que ela vive também já tinha 2 narrativas meio colocadas para nós. Ou a gente ia dar errado, porque a gente era os caipira caga-regra que veio para a cidade grande querendo contar vantagem, ou se a gente desse certo, alguma coisa de errado a gente fez para conseguir dar certo. E a gente tinha que superar essas narrativas de alguma forma para a gente conseguir posicionar as coisas que a gente estava fazendo, principalmente porque a gente tinha metodologias de rua, tecnologias de rua e uma coisa que não existia aqui era convivência de rua. Então, quando a gente chega em 2011, era uma cidade completamente represada, não que deixou de ser, mas as experiências de rua, naquele momento, elas eram reprimidas e existia uma política bastante repressora impedindo com que você experimentasse essas experiências. E a gente chega, com 3, 4 meses, a gente vai numa marcha da maconha, e nessa marcha da maconha o governo do estado e a prefeitura jogam algumas bombas, e aí 1 semana depois essa marcha se transforma numa marcha da liberdade, e 2 semanas depois essa marcha da liberdade já estava sendo organizada em 50 cidades do Brasil a partir das tecnologias de rua que essas cidades já estavam desenvolvendo. Isso gerou um mega debate, que inclusive o Pablo Hortelado lançou um livro recentemente, que era sobre um novo ativismo a partir da experiência do Fora do Eixo e a partir da experiência da Marcha da Liberdade, porque a gente trazia uma lógica que era o ativismo 24 horas, que a gente não trabalhava mais, a gente vivia a nossa vida a partir daquilo, porque naquele momento a gente já tinha casas coletivas, saca, muito parecido com a lógica dos moradores de rua. A gente mora nas casas, a gente não tem salário, todo mundo tem a senha do cartão, saca? E a gente desmonetariza as relações
soluções, porque está todo mundo concentrando a sua força de trabalho para ações comuns, que é mais ou menos o que acontece quando você está na rua. Você não tem uma preocupação com dinheiro, você tem uma preocupação em continuar andando. E a gente conseguiu construir uma estrutura que as pessoas que moram ali não se preocupam necessariamente com dinheiro, porque elas estão o tempo inteiro fazendo com que a soma dos seus esforços consigam gerar soluções para os problemas que estão colocados. Então, quando a gente vem com essa alternativa, o ativismo paulistano estava acostumado a ser funcionário de alguém para reclamar desse alguém. E a gente não tinha patrão, então começaram a nos taguear como aqueles que se autoexploravam. E a gente não aceitava a tag de autoexploração de nós mesmos, porque a gente estava tentando trazer uma alternativa. E isso gerou um movimento muito interessante que tinha dois grandes blocos. Um que a gente chama de coletivo CAI, que é o compromisso atávico com o inviável, que é aquele que tinha que perder para continuar lutando, que caminha de derrota em derrota. Eu sou o puro, que não posso me envolver com nada porque eu corro o risco de me assujeitar. Então eu projeto a minha frustração no outro, saca? Para eu conseguir dormir à noite. E outro grupo era o grupo da potência, que não tinha medo de nada, não tinha medo da rua, não tem medo do Estado, não tem medo da corporação. Em vez de ficar brigando com a corporação, vai hackear o conselho de distribuição de recursos dessa corporação, em vez de ver o Estado como algo mau, ver o Estado como uma rede a serviço do comum, que está sendo hackeado o tempo inteiro também. Então a gente tinha dois grandes blocos, o do coletivo CAI, saca? E dessa disputa da potência. E que são dois grandes blocos que, de certa forma, na Marcha da Liberdade se encontraram e que tinham dois desafios. Esse bloco do coletivo CAI pensava que a marcha tinha que se chamar Marcha pela Regulamentação das Armas Não Letais. E a gente achava que eu tinha que chamar Marcha da Liberdade porque era uma narrativa que disputaria desejo de mais gente que estava no clique ativismo ou mais gente que não se interessava só pelas armas não letais. E o que a gente brinca agora, que era da época o início do X-Men, que era tipo a liga, o Professor Xavier e o Magneto, que é o que está se evidenciando agora. O movimento do Existe Amor em SP, trazendo as tags, saca, de tipo colaboração, solidariedade, envolvimento da cidade com o tema, desrepresamento e etc. E o movimento do passe livre, que vai para cima, que ocupa o espaço e que em determinado momento, saca, vai para o enfrentamento direto. Esses dois movimentos estavam muito juntos na Marcha da Liberdade e eram justamente esses dois movimentos que estavam discutindo se ela seria a Marcha da Liberdade ou Marcha da Regulamentação das Armas Não Letais. E aí, no meio disso, a gente, ano passado, organizou aqui em São Paulo uma ação, junto com vários outros grupos, chamada Amor Sim, Russomano Não. E o Amor Sim, Russomano Não começa quando o Russomano tinha 35% dos votos, o Serra tinha 22% e o Haddad 19%. Quando a gente termina o Amor Sim, Russomano Não, o Russomano estava fora do segundo turno. Não que isso seja responsabilidade do Amor Sim, Russomano Não, a gente tem total clareza que tem vários fatores que levaram a isso a acontecer, mas como uma disputa narrativa, aquilo ali foi muito importante para o estímulo daqueles que estavam disputando o amor na cidade e o desrepresamento delas. E aí, no segundo turno, a gente faz o Existe Amor em SP, já bem maior, junto com vários outros grupos, e a gente consegue apresentar uma alternativa que não estava ligada àquela mobilização de rua da juventude do partido, a mobilização da rua do sindicato, a mobilização da rua, saca, que era o tempo inteiro anti qualquer coisa. A gente começou a trazer algumas tags de vamos tentar ser a favor. Isso não queria dizer que a gente estava num mundo platônico, ingênuo, onde não tinha nada a se reivindicar. Isso era uma tentativa, de alguma forma, encontrar, saca, o contraponto ao que a cidade estava vivendo. Em determinado momento, na posse do Haddad, ele começa, talvez, o momento mais importante da vida dele, ao invés de falar das tags mais analógicas, saca, que caracterizaram a trajetória do Partido dos Trabalhadores ou dos movimentos tradicionais, saca, ele começa falando governador Alckmin, prefeito Kassab, nas vésperas das eleições de 2012, sabe, nas imediações da Praça Roosevelt, aconteceu uma manifestação organizada pelas modernas tecnologias das redes sociais que me deixou muito tocado, chamada Existe Amor em SP, e é a partir disso que eu quero tocar a minha gestão. E depois 3, 4, 5 vezes seguidas ele falou sobre isso, saca? A Folha tentou criminalizar de alguma forma, o Estadão também, o Reinaldo Azevedo também, na parada gay ele reforçou isso, sabe? E para finalizar, a soma disso tudo é cada vez mais
uma consciência por parte das cidades de que, se tem alguma forma da gente apresentar uma solução de uma nova pressão, de novo controle social, isso está ligado na capacidade de somar rede e rua. A soma de rede e de rua hoje traz a possibilidade de a gente sonhar com um novo mundo possível. A gente vai organizar agora de 17 a 24 de novembro o Emergência, que é o Encontro Global de Redes, que é tipo o Fórum Social Mundial do século XXI. Vai ter 10 mil pessoas do mundo inteiro aqui em São Paulo e vai ser organizado completamente na rua. E em março do ano que vem a gente vai transformar o Anhangabaú num país. A gente vai criar a República do Anhangabaú e a gente vai lançar um acampamento global com milhares de pessoas também, não só daqui como toda a América Latina, que a gente vai experimentar a intervenção direta, experimentar a soma das nossas tecnologias de casa coletiva com a nossa tecnologia de ocupação de rua e transformar em alguma medida o Anhangabaú, saca, num espaço livre, com leis e constituições próprias para a gente conseguir fazer. Anhangabaú legaliza a maconha, a República do Anhangabaú, homofobia é crime, na República do Anhangabaú a maioridade penal é 70 anos, com transmissões ao vivo de tudo que a gente vai fazer, com Gil fazendo violão e voz, com Mano Brown fazendo um debate, uma palestra, com MST cedendo a comida, com Greenpeace trabalhando em conjunto e com os movimentos de moradia pensando como estabelecer uma divisão equânime dos espaços. Eu acho que se muita gente falasse que ia fazer isso, a galera ia achar que era loucura, mas com as estruturas que as redes têm construído hoje, e as pessoas, quando ouvem a possibilidade de se criar uma república no Anhangabaú, a 50 metros da prefeitura, as pessoas têm acreditado com cada vez mais força e já têm reservado seus lugares, até porque a fila do banheiro já vai ser praticamente uma marcha muito forte, porque a 2 passos da prefeitura, qualquer junção que você fizer ali, direcionar para lá, isso vai gerar um debate mais intenso. Isso não acontece só em São Paulo hoje. São Paulo consegue desencadear um movimento de rua no Brasil inteiro. Belo Horizonte tem puxado isso, Porto Alegre tem puxado isso, Belém está começando com muita força, Rio Branco no Acre, Fortaleza, João Pessoa, Cuiabá, em Mato Grosso, Goiânia, e esses repertórios todos têm se misturado de uma forma que a gente tem conseguido levar para a rua o que antes era um aplicativo só nosso, que era uma universidade fora do eixo, vem se transformando numa universidade das culturas, e essa universidade das culturas está aglutinando repertórios, metodologias e pessoas que estão começando a entender que é importante levar isso para as ruas. O que era só um banco de uma rede está se transformando um banco das redes. Isso está sistematizando um banco de serviços que vai ser muito útil para essas convivências cada vez mais intensas dentro da rua. O que era um núcleo de comunicação da rede, hoje se transformou numa agência de comunicação dos movimentos. Se você for pegar, por exemplo, as manifestações do Passe Livre, vocês podem entrar numa página do Facebook chamada Ninja, que tem sido hoje uma das principais agências de comunicação do movimento. Cada foto que o Ninja posta tem 3, 4 mil compartilhamentos, e os próprios movimentos já colocaram o Ninja como uma agência oficial da rua. E a gente conseguiu construir ao entorno desses aplicativos hoje uma equipe de produção da revolução. Quando a pessoa pensa, vou fazer uma marcha contra o Estatuto do Nascituro, ela já chega em nós e já sabe que ali tem som, tem equipe de comunicação, tem equipe de segurança, sabe? Tem quem vai conseguir negociar com a PM, quem vai discutir com as subprefeituras, então você já entrega um pacote pronto de revolução. O que era antes somente a nossa tecnologia, hoje tem se transformado numa tecnologia pública e no serviço de utilidade pública que nos faz visualizar que em 2 anos o próprio Fora do Eixo vai ter se dissolvido. A gente acredita que não cabe mais grandes estruturas guarda-chuva para mais várias outras. Como a gente inspirou e estimulou o surgimento de várias redes, a gente não tem por que ter uma grande rede, sabe, maior do que todas as outras, porque a gente pode comprometer o ecossistema do próprio processo de redes. Então tem várias redes surgindo inspiradas nisso, que são praticamente do mesmo tamanho. E o Fora do Eixo, como acabou sendo... começou isso de uma forma
mais rápida do que outros movimentos de rua. Há 10 anos atrás, ela cresceu de uma forma muito maior do que vários outros movimentos e, às vezes, isso fica muito desnivelado. E esse desnivelamento não precisa existir quando a gente entende que a gente pode se dissolver a partir de construção de outras redes, que é o que está acontecendo. Antes a gente tinha patrocínio da Petrobras. Agora, uma rede que chama Grito Rock, dentro da nossa própria rede, substituiu a Petrobras. Antes a gente tinha patrocínio da Vale. Hoje a Rede Brasil de Festivais substituiu a Vale dentro dos nossos patrocinadores. Então, os nossos patrocinadores são as redes que surgiram a partir da nossa própria rede. Então, como a gente já tem patrocinadores que surgiram a partir da própria rede, a gente não precisa mais que a rede mãe exista. Ela já cumpriu o seu papel, agora se perde o controle e ela se dissolve em meio às várias outras redes que estão surgindo. Tem começado a nascer um monte de gente dentro desse processo também, e aí, nascendo um monte de gente dentro desse processo, a gente está começando a pensar os próximos passos. Acabou meu tempo e depois a gente pode debater mais. Valeu.